Olá, queridos irmãos e irmãs, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Maria, envolva a cada um de nós e nossas famílias. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O nosso tema de hoje será Jesus Cristo é o Senhor. E para que possamos falar desse tema, faremos a leitura de 1 Coríntios 12, de 1 a 7. Pegue a sua Bíblia e nos acompanhe. Sobre os dons do Espírito. Irmãos, não quero que vocês fiquem na ignorância. Vocês sabem que, quando eram pagãos, se sentiam irresistivelmente arrastados para os ídolos mudos. Por isso, eu declaro a vocês que ninguém, falando sobre a ação do Espírito de Deus, jamais poderá dizer, maldito Jesus. E ninguém poderá dizer, Jesus é o Senhor, a não ser sob a ação do Espírito Santo. Existem dons diferentes, mas o Espírito é o mesmo. Diferentes serviços, mas o Senhor é o mesmo. Diferentes modos de agir, mas é o mesmo Deus que realiza tudo em todos. Cada um recebe o dom de manifestar o Espírito para a utilidade de todos. Há um Espírito da palavra de sabedoria, há outro a palavra de ciência segundo o mesmo Espírito. Há outro o mesmo Espírito da fé, há outro ainda o único e mesmo Espírito concede o dom das curas. Há outro o poder de fazer milagres, há outro a profecia. Há outro o discernimento dos espíritos, há outro o dom de falar em línguas, há outro ainda o dom de as interpretar. Mas é o único e mesmo Espírito quem realiza tudo isso, distribuindo os seus dons a cada um conforme ele quer. Nesse domingo de Pentecostes de 2026, Isabela leu a segunda leitura da missa, aonde, na primeira leitura, o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos em Pentecostes e os apóstolos, falando na sua língua, pelos dons do Espírito Santo, fazia com que as pessoas de outras línguas compreendessem na língua deles o que os apóstolos falavam. Esse é o dom de língua do Espírito Santo, falar a linguagem que o próximo vai escutar, entender e se converter a Cristo. Quem fala pelo Espírito Santo converte as pessoas ao catolicismo. Quem fala pelo Espírito do mundo fala uma linguagem que afasta as pessoas dos sacramentos. E até Paulo diz que esse é o menor dos dons. Sim. E que se não tiver ninguém que possa interpretar, que a pessoa se cale, certo? Então, eu acho que nessa questão de interpretar é outro que possa entender, que não seja feito só por fazer. Né? Mas aí já é outro tipo de ação do Espírito Santo. É em uma reunião litúrgica, aonde estão presentes os apóstolos e o Espírito Santo dá uma missão à igreja, como deu a São Paulo, a Barnabé, para ir servir a Jesus aonde ele os chamou. Esses dons de língua da primeira leitura foi para que as pessoas se convertessem a Cristo. E 3.000 pessoas, ao escutar os apóstolos, se converteram a Jesus pedindo o batismo. Porque então, tinham de várias nacionalidades. Várias nacionalidades. Então, aqueles que escutam a igreja se convertem a Jesus e pedem os sacramentos. Também no Evangelho, Jesus, no dia da ressurreição, entra no tabernáculo onde os apóstolos estavam, com as portas trancadas com medo dos judeus, e diz para ele, a paz esteja convosco. A nossa alegria em ver Jesus eucarístico tem que ser a mesma dos apóstolos, que viram Jesus ressuscitado, ter a paz de Cristo no coração, porque na missa nós estamos diante de Jesus Cristo, morto e ressuscitado. Então a alegria tem que ser a mesma. Quando nós comungamos Jesus Cristo Eucarístico, nós estamos no caminho de Deus, pois estamos unidos a Deus em seu Filho. E Jesus também hoje instituiu o sacramento da confissão. Aqueles que vocês perdoarem serão perdoados, porque Jesus soprou o Espírito Santo sobre os seus apóstolos
para que eles pudessem ter esse dom de perdoar os pecados em nome de Jesus. Então, nessa leitura, São Paulo está falando para os pagãos. Os pagãos seguem até ídolo mudo, seguem aqueles que não têm o que falar. Mas nós, católicos, nós seguimos o Senhor Jesus Cristo, que nos fala através da sua igreja, através do magistério da sua igreja, que anuncia o Jesus gerado pelo Pai, que veio até nós, o Verbo encarnado, e não um Jesus criado pelo mundo. É esse Jesus que nós seguimos, porque aqueles que criam em Jesus, eles falam que Jesus é maldito, atacam a igreja dia e noite. Mas somente aqueles que comungam dignamente podem falar que Jesus Cristo é o Senhor, porque acreditou no Espírito Santo através do magistério da igreja. Hoje, o Evandro estava lembrando, né, de uma frase de Dom Henrique Soares, que ele falava, Evandro. Com o bico, até papagaio fala que Jesus é o Senhor. Mas e acreditar? Hoje, infelizmente, né, infelizmente, a adoração. Felizmente, o padre colocou, após o término da missa, o Santíssimo para ser adorado durante o dia inteiro. Então, ele está exposto. Triste foi ver que muitos que estão ali, mesmo que participem da igreja há tantos anos, não entenderam ainda o sentido de Jesus Eucarístico, ainda não possuem uma fé eucarística. Por quê? Será que essas pessoas que dizem entender que ao comungar recebem o próprio Cristo em sua carne, não conseguem compreender que esse mesmo Cristo está para ser adorado no Santíssimo Sacramento? Porque logo após o final da missa, as pessoas agiram como se não estivessem mais dentro da igreja. Eram pessoas se cumprimentando, se abraçando, conversando, falando coisas que não são para ser ditas ali dentro da igreja. Eu lembro até do Padre Christian Shankar, que conta que ele estava na igreja para fazer a sua oração e duas senhoras chegaram e começaram a vender natura dentro da igreja. E elas comentaram uma com as outras, que é tão fresquinho. Então elas foram para a igreja porque estava fresco e para vender um produto ali dentro. Então eu fico me perguntando, como está a nossa vivência, como está a nossa vivência católica, a nossa fé católica e a nossa fé eucarística? Ao expor Jesus, Jesus estava ali no altar-mor para ser adorado, e as pessoas conversando. E aí eu fico me perguntando, eles estão realmente cientes de quem eles comungaram, de quem eles receberam, de quem está ali? Jesus Cristo é o Senhor. Se Ele é o Senhor, se Ele é santo, se Ele é Deus, estamos na presença de Deus e não estamos rezando, não estamos olhando para Ele, nós estamos ali conversando. Vi pessoas tirando fotos, tirando selfies com Cristo. E o respeito, onde fica? Eu senti uma profunda tristeza. Fiquei imaginando o que Jesus sentiu ali. Eu acredito que ele sentiu a mesma dor quando ele esteve na cruz. Porque as pessoas não entendem, não têm entendimento do seu sofrimento, do seu amor, da sua entrega, do seu sacrifício. Porque se tivessem, estariam calados, estariam em oração, sairiam em silêncio. O silêncio não é só na Semana Santa, na Sexta-feira da Paixão, no Sábado de Aleluia. A igreja é um lugar de silêncio, é um lugar de oração. Casa de oração. E hoje eu até falei para Evandro,
eu não sei nem se eu devo fazer esse vídeo para o YouTube, porque o meu coração está muito entristecido, muito. E É o que São Paulo falou: sofro na minha carne os mesmos sofrimentos de Cristo, porque estou unido a Ele na Eucaristia. Então, quando a gente vê as pessoas cometerem sacrilégio, nós sentimos. E eu vejo que essa falta de respeito a Cristo vem de uma catequese não católica. Porque a última vez que nós fomos no encontro de catequese, deve ter uns 11 anos ou 12, geralmente eram editoras que vinham vender livros e quem dava os encontros eram os vendedores e ensinavam coisas que não é da igreja. Eu saí, eu primeiro perguntei, eu acho que eu estou no lugar errado. Aqui é a igreja católica mesmo? E saí e fui no vigário episcopal e disse, olha, estão ensinando coisas anticatólicas lá dentro, porque a ideologia marxista tomou conta da igreja porque nós nos calamos. Como é que um marxista excomungado, que não pode nem comungar, além de celebrar a missa ilicitamente, ainda coordena uma catequese ensinando ideologias anticatólicas? Que não tem, justamente... É o desprezo à Eucaristia. Sim. Porque eles idolatram a cesta básica. Eles dizem que Jesus não fez milagre. Eles dizem que a Eucaristia é uma partilha, que Jesus é o primeiro marxista. Eles inventam um monte de Jesus diferentes, eles criam Jesus diferentes para levar as pessoas a desprezar a Cristo. E todos aqueles que desprezam a Cristo não são cristãos. São como piolhos, estão dentro da igreja, mas não fazem parte da igreja, porque só estão ali para sugar e tirar as pessoas do caminho. Como é que nós estamos diante de Cristo, comungamos, na adoração vem essa tristeza. A tristeza de ver as pessoas que vão para a frente do altar, ficam entre o altar mora e o altar da missa, e vão tirar selfie, ao invés de se ajoelhar e adorar. E essas mesmas pessoas que estavam fotografando não se ajoelharam nem um momento para uma oração. Fizeram Jesus como se fosse só um enfeite. Mas é o que é ensinado, né? Então, Jesus é uma pessoa, gente. Jesus é Deus. Ele não está ali, não está morto. Jesus não está ali como está aqui Jesus crucificado em madeira. Não, ali é um ser pulsante. É o nosso Senhor, o nosso Salvador. Né? É por isso que é necessário que os bispos façam visitas pastorais e celebrem uma missa católica e diga para a comunidade, a missa tem que ser assim. Se celebrarem diferente, vocês me comunicam. Deixe seu contato com a paróquia. Nós somos católicos, a igreja é de Cristo, não é minha, não é da Isabela, não é do padre, não é do bispo, é de Cristo. Então, se Jesus chamou o bispo para ser o pastor dessa igreja, ele tem que pastorear, está no Código de Direito Canônico. É missão do bispo fazer a unidade da diocese. Porque se o bispo não faz a unidade, fica uma diocese ecumênica. Cada paróquia serve a um Jesus diferente, criado pelo sacerdote. Agora, uma coisa que me alegra. Eu tenho visto nas redes sociais famílias se levantando. Sim. Se levantando com zelo pela igreja. Nós seguimos a Tereza, né? E a TT, ela é uma criança, não sei quantos anos. 2 anos. 2 aninhos, mas ela já está, talvez ela não tenha consciência plena do que ela fala, mas ela já fala na sua catequese com 2 anos verdades que muitos adultos não conhecem. Ou que conhecem, mas fazem pouco caso. Então, isso ainda conforta o meu coração e me dá força para falar, porque muitas vezes nós temos que ter coragem, como é falado tantas vezes na Bíblia, e Jesus nos falou, coragem. Não tenha
coragem, não tenham medo, porque nós não podemos realmente nos calar. Nós temos que defender a nossa igreja desses ensinamentos errados, essas falta de respeito, dessa catequese fraca, dessa catequese fragilizada, que tem mais um respeito humano do que o respeito divino, que quer sempre passar pano quente naquilo que está errado, porque tem alguém ali dentro da igreja que não pode ser contrariado. Então, a igreja não é isso. A igreja que Jesus Cristo deixou é uma igreja firme, alicerçada em Pedro, e que nós temos que segui-la totalmente, não fragmentada, não pela metade, não de forma egoísta e só ao meu prazer, ao meu bel prazer. Eu aceito isso, mas eu não aceito aquilo, então eu vou fazer a igreja do jeito que eu quero. Não é isso, gente. Nunca foi e nunca será. Por isso que houve durante esses 2000 anos, tantas vezes teve que se levantar santos que lutaram contra heresias, né, Wander? E concílios que aconteceram para botar a igreja e todos que fazem parte no caminho, volta para o caminho. Toda vez que a igreja está, por culpa, não da igreja e não de Cristo, mas dos que formam, dos homens, é sempre, graças a Deus, Deus envia São Francisco, Santa Teresa d'Ávila e tantos outros que, vamos voltar. Qual foi a santa que foi até o Papa para poder chamar ele de volta? Santa Catarina. Eu acho que foi Santa Catarina de Sena. Então, são santos, me perdoe se não é essa, mas são santos que trazem de volta, que traz as pessoas, o rebanho de volta para o cercado, para perto do pastor. E o nosso pastor é nosso Senhor Jesus Cristo. E não podemos fugir disso. Não podemos de forma alguma colocar outro no lugar, porque senão nós estamos colocando que foi em vão, e não foi em vão, né? Então, vamos lutar, vamos perder esse medo, esse respeito humano de não falar aquilo que é devido, o que é correto. É claro que com caridade, mas firmes, temos que ser firmes naquilo que acreditamos. O Código de Direito Canônico, ele nos garante a nós leigos não só falar com o padre e com o bispo, e caso eles se mantenham como anticristo dentro da igreja, indo contra o que a igreja ensina, nós podemos não só falar publicamente para as pessoas da igreja, como expor para redes sociais. Porque a igreja tem que seguir Cristo. Se o homem não segue Cristo, ele é que tem que ser retirado. E ele não pode perseguir os leigos que são de Cristo. Porque a igreja não é do padre e muito menos do bispo. Porque é muito triste quando as pessoas que estão fazendo o que é certo são colocadas como que de castigos, excluídas, afastadas. E aqueles que têm atitudes totalmente erradas são colocadas, são prestigiadas, são presenteadas e são colocadas em serviços, né? Não estou dizendo que estão colocadas lá na frente para serem aclamadas, não, para serem vistas como aquelas pessoas que estão à frente da igreja servindo. Mas que exemplos são? Que exemplo estão dando? E aí eu pergunto, como Jesus perguntou, se eu falei errado, me mostre em que. Se não falei, por que me bates? Por que me colocas de castigo? Então as coisas estão inversas. Os valores estão invertidos. Você que está errado, você pode ficar aqui. Você fica, você trabalha, você é catequista, você é ministro da palavra, da Eucaristia, você é coordenador de pastoral, você pode. Você está todo errado, mas você vai servir de exemplo para uma comunidade.
Agora você que faz as coisas direito e que procura ter uma vida correta, você não. Você tem que ficar na sua casa porque você é causador de discórdia, de encrenca. Você é muito radical na sua fala. Se isso aqui não é radicalismo, então eu preciso nascer novamente, porque eu não entendi. Então, vou novamente repetir, como o Dom Henrique. Até, como é? Com o bico até papagaio fala que Jesus é o Senhor. Mas vivenciar isso, poucos vivem. E o que Jesus falou para São Paulo. Quem persegue um católico, persegue Jesus Cristo. Então, o que a gente pode fazer é clamar para que todos vivam na unidade. Cada um tem seu dom, cada um tem sua missão. E que se respeite a missão de quem é católico. Porque se respeitar aqueles que se atravessam entre nós católicos e Cristo, e não respeitar o próprio Cristo perseguindo católicos, se torna uma diocese ecumênica. Cada um serve ao seu Deus, porque não tem bispo que seja um pastor que vá até a ovelha perdida. O catecismo é bem claro. Qualquer problema que tenha na diocese, o bispo é obrigado a resolver. E se ele não tem moral, se ele não tem capacidade, ele chama até leigos que tenha moral católica, que tenha conhecimento para ir lá tentar amenizar. Isso é o que diz o Código de Direito Canônico. E lembrando que a doutrina católica é só para católicos. O Código de Direito Canônico é só para católicos. E ir na missa comungar também é só para católicos. Quem não é católico, é marxista, não pode comungar e muito menos celebrar. Essa é a doutrina católica e é isso que a igreja ensina e é isso que nós vivemos. Não somos cúmplices daqueles que não vivem conforme Cristo ensinou e mandou viver dentro da sua igreja. E assim nós vamos viver e morrer. Porque nada mudou desde Pentecostes. Um feliz Pentecoste para todos. Nós sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.